Atos, capítulo 14. E aconteceu em Iconio, que entraram juntos na sinagoga dos judeus, e falaram de tal maneira que creu uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então eles ficaram ali por muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, concedendo que sinais e milagres fossem feitos pelas mãos deles. E a multidão da cidade se dividiu, e uns eram a favor dos judeus, e outros a favor dos apóstolos. E fazendo-se uma rebelião, tanto de judeus como de gentios, juntos com seus líderes, para falarem mal deles, e os apedrejarem. E eles, sabendo disto, fugiram para as cidades da Licaonia, chamadas Listra e Derbe, e a região ao redor. E ali eles anunciavam ao Evangelho. E um certo homem em Listra estava sentado, tendo incapacidade nos pés, aleijado desde o ventre de sua mãe, que nunca tinha andado. Este ouviu Paulo falando, o qual, olhando com atenção, e vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo que Paulo tinha feito, levantaram suas vozes, dizendo em língua licaônica: os deuses se fizeram semelhantes a homens, e desceram até nós. E chamaram a Barnabé de Júpiter, e a Paulo, de Mercúrio, porque este era o líder ao falar. E o sacerdote de Júpiter, que estava diante da cidade deles, trazendo touros e grinaldas à entrada da porta, ele, junto com as companhias, queria oferecer sacrifício a eles. Mas os apóstolos Barnabé e Paulo, ao ouvirem isto, rasgaram suas roupas, e saltaram entre a multidão, clamando, e dizendo: homens, por que fazeis tais coisas? Também nós somos homens como vós, sujeitos às mesmas emoções, e vos anunciamos o Evangelho para que vos convertais destas vaidades para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, e tudo quanto neles há. O qual nas gerações passadas deixou os gentios andarem seus próprios caminhos. Ainda que, contudo, não tenha deixado a si mesmo sem testemunho, fazendo bem desde o céu, dando-nos chuvas, e tempos frutíferos, enchendo nossos corações de alimento e alegria. E tendo disto isto, apenas detiveram as multidões de que não fizessem sacrifícios a eles. Mas vieram alguns judeus de Antioquia, e de Iconio, e persuadiram a multidão, e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas, tendo os discípulos ficado ao seu redor, ele se levantou, e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho àquela cidade, e feito muitos discípulos, eles voltaram a Listra, e a Iconio, e a Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, e exortando-os para que permanecessem na fé, e que nos é necessário entrar no reino de Deus por meio de muitas aflições. E tendo escolhido por votação anciãos para cada igreja, orando com jejuns, eles foram enviados ao Senhor, no qual tinham crido. E tendo passado por Pisídia, vieram a Panfilha. E tendo falado a palavra em Perges, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que eles já tinham cumprido. E ao chegarem, e reunirem a igreja, relataram com grandes coisas Deus tinha feito com eles, e como ele tinha aberto a porta da fé aos gentios. E eles ficaram ali não pouco tempo com os discípulos.